Mateus 9, 27 diz assim: saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Eu preguei uma série de 10 mensagens agora na Lagoinha sobre os milagres de Jesus. E engraçado que eu preguei sobre milagre não em culto da família, nem em culto de campanha, nem no culto fé do pastor André Valadão, nem no culto das irmãs do Coque que tem lá de tarde. Eu preguei para jovem. Por quê? Porque eu descobri que a molecada precisa de fé. Fala comigo, eu preciso de fé. Sem fé, sem milagre, nós não temos experiência com Deus. Sem experiência com Deus, a nossa caminhada com o Senhor está comprometida. Comprometida. E eu e você precisamos entender o que é milagre antes de falar sobre milagre. Qual que é a diferença entre milagre e uma bênção? Muita gente, se eu perguntar aqui, quem está precisando de um milagre? Todo mundo levanta a mão. Aí você está chamando milagre muitas vezes de bênção. O que é bênção? É uma coisa que você resolve com esforço. Você está com uma grande dor de cabeça, se tomar um grande remédio, você resolve. Você está precisando de uma carona, você abrir a boca e pedir aí, você está devendo 10 mil, se for num banco e fazer um empréstimo com um gerente, você consegue. Né? Você está aí desesperado para resolver, você vai e liga para um parente rico, ele te socorre. Isso é bênção. Não confunda bênção com milagre. O que é milagre, Lucinho? É um negócio que não tem o que fazer. Fala comigo, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Um câncer é um milagre. O que você vai fazer? Um marido quer ir embora de casa. Não depende de você, é um milagre. Um filho que fala, igreja é um saco. Acabou, não tem o que fazer. O moleque está endemoniado. O que você vai fazer? Milagre. Jesus é especialista em milagre. E quanto mais novinho começar a ver os milagres de Jesus, mais fiel a Jesus fica e mais caminha com ele até o resto da vida. Vocês estão olhando para um cara que eu já vi muito milagre de Jesus. E um dos motivos de eu estar caminhando com ele não é pelo que ele me dá, é por quem ele é. Mas que os milagres dele são emocionantes, são demais. E se tem um motivo também de eu estar aqui, é porque eu sei que direto, como semana passada, ele fez um milagre. Que você pediu um valor para Deus, cabuloso, e ele cai na sua conta, o valor que você falou. Minha mulher ficou olhando para minha cara e falou assim: por que você não pediu mais? Eu falei: por que você também não pediu? Tem que arregar essa boca aí para pedir, não deixa só eu não. Então agora eu vou fazer a pergunta, eu quero uma resposta honesta. Quem aqui precisa de um milagre? Levanta a mão até o fim do ano. Não é bênção não, milagre. Eu preciso de um milagre. Ok, bênção todo mundo precisa, amém? Fala, bênção é nós, pastor. Bênção é nós. Mas milagre é outra história. E eu deixei para pregar essa mensagem como a última mensagem da série de milagres, porque o nome que eu dei para essa mensagem foi o milagre mais simples de Jesus. Ele tanto é o milagre mais simples de Jesus, que ele é o milagre narrado com a menor quantidade de palavras dos 4 evangelhos. Ele é muito simples, rápido e rasteiro. Não tem dificultadores, não tem complicador, não tem nada. É fácil. E eu vou falar para você sobre esse milagre hoje, porque a minha oração é que eu encontre você aqui ou em algum lugar, e em breve você possa me dizer sim no sim, Deus me deu um milagre. E eu vou ficar tão feliz quanto se fosse para mim. Porque uma coisa que eu nasci para ser, e você também, é um facilitador dos milagres na vida das outras pessoas. Eu descobri que ser um milagre é melhor do que receber um milagre. Quem quer ser um milagre aqui para alguém? Olha que interessante, Zaqueu recebeu um milagre. Mas você sabe como é que ele terminou a história dele? Sendo um milagre para aquelas pessoas que ele dividiu o dinheiro dele com elas. Deus quer que a gente seja um milagre. Lázaro, quando foi ressuscitado, recebeu um milagre. Mas lá em João capítulo 12 diz a Bíblia
que a romaria que começou na casa dele foi porque as pessoas iam para ver Jesus e ver Lázaro, que foi ressuscitado. Quem quer virar uma pessoa que vira um referencial de milagre aqui? As pessoas vão na sua vida e falam assim: poxa, o que Deus fez no seu casamento, hein? O que Deus fez na sua vida financeira, hein? O que Deus fez no seu ministério. Quem quer ser essa pessoa de verdade? Eu quero ser. Eu quero ser uma pessoa que eu calado, eu prego mais do que falando. Esse milagre é muito interessante. Se nós vemos cegos hoje na rua, na época de Jesus era pior ainda. Calcula-se que de cada 100 pessoas na época de Jesus, 20 eram completamente cegas, 10 eram cegas de um olho, outras 20 tinham problemas de visão seríssimos, e só 50%, 40%, 50% das pessoas tinham a visão normal. Então, ter gente cega naquela época era muito fácil. E Jesus operou o milagre de curar vários cegos. Mas nenhuma cura de cego foi tão impressionante quanto essa, porque os elementos da história são todos muito singelos. Primeira coisa que a gente tem, a consciência da cegueira. Segunda coisa, o desejo de ver. Terceira coisa, a oração. Quarta coisa, a ida até Cristo. Quinta coisa, uma oração, uma confissão de fé. E por último, a cura e o testemunho. Eu quero passar por esses pontos com você. Você vai ver que mata de raiva. Os milagres de Jesus são extremamente simples. Mas por que eu quero passar por isso aqui? Porque eu quero colocar na sua cabeça hoje, não pela minha eloquência, mas pelo Espírito Santo, que receber um milagre não é um bicho de 7 cabeças. Complicado é para a gente, mas para ele é fácil demais. Fala um amém aí. Uma oração que eu falo com Deus todo dia. Todo dia. Hoje eu falei no meu momento de oração lá em casa, eu falei: Pai, todas as coisas te são possíveis. Essa frase não é minha, quem falou ela foi Jesus. Pai, todas as coisas. Para Deus, gente, tudo é complicado. Para nós tudo é complicado. Para Deus é tudo fácil. Tudo fácil. Então, vamos caminhar aqui. Primeira coisa que nós queremos ver, as atitudes dos cegos. Primeira coisa que o texto nos mostra, os cegos indo atrás de Cristo. Por que os cegos foram atrás de Cristo? Primeiro, eles foram atrás de Cristo porque estavam cansados da sua condição. A primeira coisa para um milagre é cansar de estar como você está. Sabe o que eu descobri na minha vida? Deus às vezes deixa as coisas piorar, para depois a gente falar assim: eu preciso de um milagre. Enquanto a coisa está só ruim, está só ruim. Mas na hora que piora, você fala assim: mestre, eu preciso de um milagre. Você tem que cansar da sua condição. Deus, esse é o 1000º ano que eu entro devendo. Estou cansado. Deus, eu estou com 240 anos de idade, estou solteiro. Jesus, eu estou virando Highlander. Eu já estou entrando para eras. E eu não... Senhor, eu estou doente. A minha vida é doente. Jesus, você tem que ficar indignado com a sua condição. Eu lembro que um dia eu fiquei 20 anos pingando neossoro no nariz. 20 anos. Eu gastava quase R$200 por mês com neossoro. Eu pregando, falava assim: dá licença os irmãos, só um minutinho, por favor. Irmãos, continuando a palavra do Senhor. Um dia em casa, eu dei um tapa no vidro, falei assim: chega! Jesus, o Senhor me cura disso aqui. Eu estou cansado. Ai, eu não aguento mais isso não. Jesus, ou o Senhor me cura de forma natural ou sobrenatural. Mas eu estou ligando para o médico agora, eu vou fazer... Gente, eu fiz uma cirurgia. E eu estou respirando. Normal, eu nunca mais usei esse capeta desse. Sabe que está precisando de você ficar um pouquinho muçulmano? Está faltando um pouquinho de islamismo na gente. Mas não é para matar os outros, não. É para acabar com o problema. Primeira coisa, indignação com a sua condição. Segunda coisa que você tem que ter, os cegos tinham fome e sede de luz. Eles sabiam o que queriam. Você sabe o que você quer? Fome e sede de luz. A Bíblia diz assim, o salmista diz: por causa da tua luz, vemos a luz. Sabe que quando você não tem luz, você não consegue enxergar a luz? Um dia eu estava no meu quarto trocando roupa.
E eu tirei a roupa toda, só que a luz estava apagada. A minha mulher falou assim: o pessoal vai te ver do outro lado da rua. Falei: Sonceira, se não tem luz no quarto, não tem como ver. Ah, mas o povo te vê. Falei: não dá para ver. A não ser que seja o super-homem. Mulher Maravilha, um X-Men. Aí pode ser. Sabe o que acontece comigo e com você? Não sabemos o que queremos. Deixa eu fazer uma pergunta. Que tanto você quer o que você diz que você quer? Que tanto você quer o que você diz que você quer? Ah, pastor, eu definitivamente, sabe, assim, tenho um desejo profundo de constituir família. Tem nada. Você não está querendo como deveria querer. Porque se tivesse querendo como deveria querer, estava fazendo o que o cego fez. O que é que os cegos fizeram? Se expuseram. Deram a cara a tapa. Não tiveram vergonha de pôr para fora a sua cegueira e de sair berrando atrás do Filho de Deus. Você sabe o que você quer? Fome de luz. Deus, eu quero luz. Eu quero luz na minha vida. Eu quero terminar esses últimos... Sabia que está faltando 40 dias para acabar o ano? Você sabia que você já está xingando 2016? A pessoa me mandou uma mensagem hoje. Ai, 2016 acaba logo. Eu falei: gente, ainda falta 40 dias. Você sabia que Deus pode virar um jogo no final? Mas Ele não pode nem virar um jogo se a gente não sabe o que a gente quer. O que você quer? Ah, pastor, assim, o que vier de bênçãos aí é uma glória pura. Que venha, sabe, assim, que Deus tiver dinheiro, marido, se não tiver nada, pinga um colírio aqui. Quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Terceira coisa que os cegos queriam: não simplesmente foram até Jesus, mas o seguiram. Os cegos fizeram o quê? Seguiram. Gente, se isso aqui é nos nossos dias, isso dava um B.O. Pastor humilha 2 cegos fazendo seguir, igual retardado no meio da rua. Saia na internet, tinha aquele monte de gente comentando o comentário, que comentou o comentário, vai aquela lista de gente, que confusão, virava vídeo viral, todo mundo passando um para o outro no WhatsApp. O cego seguiu. Deixa eu te contar uma coisa sobre Jesus aqui. Tem um tempo na vida que Jesus vai te mandar seguir Ele cego. Filho, não vou te dar resposta de nada, mas me segue sem ver. Filho, não vou te dar atenção. Vamos ver quanto tempo você consegue vir atrás de mim sem eu parar para te dar atenção. Não é que Jesus é mau, mas Ele manda eu te dizer nessa noite: Ele não pode te entregar as coisas de mão beijada, que senão Ele transforma você num lixo. E porcaria a gente já é. Minha filha me pediu um iPhone 7. Eu falei: um iPhone quanto? 7. Filha, para de usar drogas, filha. Eu estou querendo um iPhone 7. Menina do céu, você sabe o preço do iPhone? Sei. Aí mostrou na tela assim na hora. Falei: eu vou te dar esse iPhone, dependendo do seu desempenho no fim desse ano. Aí sabe quando é que eu vou dar? No meio do ano que vem. Não, você está ficando doido, pai, aí já saiu 8. Tem um tempo para seguir Jesus estando cego. Tem um tempo para ir atrás dele sem entender nada, sem tropeçando, caindo. E ele quer ver se você é homem de continuar, mulher de vir para a igreja com a vida toda ferrada, mas vem. O pastor fala: levanta as mãos. Você fala assim: eu vontade que eu tenho de plantar a mão na cara desse pastor. Mas eu vou levar. Traz o dízimo. Esse homem está mandando eu trazer o dízimo, mas ele não sabe como é que está lá minha geladeira, não. Mas eu vou levar. Ai, meu Deus do céu. E você vai seguindo Jesus cego. Cego. Mas isso é porque você quer. E tem algo que vai acontecer lá na frente. Quarta coisa que os cegos fizeram: eles foram até a casa de Jesus. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você é ceguinho, mas conseguiu achar a casa dele, né? Quem está na casa de Jesus aqui? Deixa eu ver. Deixa eu te contar uma coisa aqui, delícia. Qualquer lugar do mundo Deus opera milagre. Mas não venha me dizer que na casa dele não é mais fácil dos milagres acontecerem. Só de você ter largado uma televisão, tomado um banho, posto uma roupa e vindo para cá, 50% do milagre já aconteceu. Sabe o que virou o grande milagre? Sabe o que está concorrendo hoje com a igreja? YouTube. Estava esses dias sentado eu, o Cláudio Duarte e o Fernandinho. E eu falei com os dois: ó, o povo está deixando de ir na igreja por nossa causa. Que eles ficam em casa de cueca, no ar-condicionado,
Assistindo você, Cláudio, fazendo os outros rir. Assistindo você, Fernandinho, fazendo chover. E assistindo eu fazendo raiva. Com vocês. Aí Deus me deu a frase, ó. O melhor sermão pelo YouTube é pior do que o pior sermão ao vivo dentro da igreja. Vou repetir porque em multidão a gente fica burro. O pior sermão, o melhor sermão que você assistir no YouTube ainda é pior do que o pior sermão ao vivo na casa de Deus. Por quê? Porque a cura não é o sermão, é vir para cá. É essa coisa chata de vira para o irmão que está do seu lado e fala, ai, vai para o inferno logo. Isso te obriga a deixar de ser esse capeta, esse demônio que a gente está virando, essa pessoa enclausurada, chata. Aí você pega na mão do irmão querendo matar, mas pega. Aí tem que achar um estacionamento. Na Lagoinha, gente, é tão tenso, é tão ruim ser membro da minha igreja. Mas tão terrível, que as pessoas param o carro 6, 7, 8 quarteirões. Sabe o que o pastor orientou os diáconos? Todo mundo fica com bandeja, com copos d'água na porta da igreja. Que os irmãos já chegam todos, sem pastor, todo mundo chega nervoso. A gente entra e ninguém assim, mas que droga! Suado, carregando carrinho de neném, carregando Bíblia, cai os negócios. Aí o irmão já fala, um copo d'água. Amém, né? Fazer o quê? É de graça? É, amém. Sabe por quê? Satanás dá a mãe dele para não te ver vir num culto. Tudo que eu sou, pouco que tem em mim que presta. Porque eu fui criado nos átrios da casa do Senhor. Quem fez o que eu sou não foi a teologia, não foi estudo teológico. Foi vir para a igreja. Os cegos foram para a casa de Jesus. Segunda coisa que eles fizeram. Primeiro, eles então seguiram Jesus. Segundo, clamaram. Eles aprenderam o segredo de orar enquanto seguiam Jesus. Nem só seguir, nem só orar. Os dois. A Bíblia diz, andando clamavam. Fala comigo, gerúndio. Você nem sabe, né? Não é nome de uma pessoa, não. Gerúndio, eu sou filho de professor de português, é toda ação continuada. Ou seja, eles aprenderam o segredo de ir fazendo e ir clamando. Você não tem que parar o táxi para poder orar, você vai dirigindo o táxi e orando. Você não tem que parar a comida, Senhor Jesus, entrando. Alguém já viu uma frase mais retardada do que essa? Entrando em tua presença. Então, eu fico fora da tua presença. Eu estou tomando banho, eu estou pelado, eu estou fora. Aí, Senhor, eu pus uma cueca. Entrando em tua presença. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você vai fazendo tudo. Sabe o que é o problema da oração? É que nós transformamos ela num culto. Enquanto a oração for um culto, nossa vida não vai ter um estilo de vida de oração. Nós temos que aprender a ser como Neemias. Uma mão com a espada e outra mão levantando o muro. E o pé aqui também, ó. Só que o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Temos que aprender. Temos que aprender a falar no telefone e orar. Temos que aprender a responder o WhatsApp orando. Temos que aprender a orar vendo um jogo de futebol. Temos que aprender a orar vendo as notícias, orar, namorando, orar, comendo, orar. Tem que ser um negócio natural. Não é ser um espiritualoide, um zumbi. Não, é na boa. Deus, estou muito feliz que eu estou aqui comendo essa comida. Que comida doida, Deus. Me permite comer essa comida mais, que eu não tenho dinheiro para comer isso aqui, não. Você está falando com Deus. De vez em quando meu filho me vê orar, assistindo futebol. Senhor Jesus, esse jogador aí, vende ele para outro time, Jesus. Seu demônio colocou ele no meu time. Aí o Davi ri, eu falo assim, eu não estou rindo, Davi. Eu estou pedindo o Senhor Jesus para levar esse cara embora. Eu sou um homem sofrido, eu já tenho 40 e poucos anos. Eu preciso ver meu time ganhar. Sabe o que é o meu problema e o seu? A gente transformou oração em coisa para divórcio, batismo do Espírito Santo, filho nas drogas, menina, bicha, gay, né? E tirar o presidente da república. Isso aí é muito... Não, vamos orar. Essa demônia tem que ir embora dessa mulher. Em nome de Jesus, Pai. Aí ora, né? Deus, eu preciso passar no vestibular. Quem disse que Deus é Deus só de coisa importante? Quem disse que Ele só ouve grandes orações? Esses cegos foram andando e clamando. Segunda coisa que eles fizeram. Terceira, honraram a Cristo. Eles o chamaram pelo título messiânico de Filho de Davi. Filho de Davi. Muitos da época não reconheciam o Messias em Jesus, mas aqueles cegos, fisicamente, enxergavam mais
do que os que enxergavam, mas não enxergavam o Cordeiro de Deus. Eu estava em Israel há um mês atrás, é a coisa que mais faz raiva da terra. Você chega no Muro das Lamentações, aquele monte de pica-pau, aquele monte de judeus, você fala assim, o que vocês estão pedindo para Deus? Sabe o que eles estão pedindo? Duas coisas. Primeiro, a reconstrução do templo. Segundo, para o Messias vir. Gente do céu, o Messias já veio, Zé. Eles não enxergam. Não enxergam. Mas os dois eram cegos. Mas olha o que eu vou dizer aqui então. Você pode até ter a deficiência e a carência de um milagre, mas isso não pode ofuscar o senhorio de Cristo na sua vida. Olha a música que está rodando aí agora aí. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, se Ele ouvir a oração, Ele é. Se não ouvir, Ele é Deus. Acabou. Ele é Deus. Eles o honraram. Filho de Davi, ao reconhecê-lo como Messias, estava dizendo que ele poderia realizar aquilo que só o Messias podia realizar. E o que o Messias pode realizar? Milagres. O Messias está aqui hoje, ele vai realizar os seus milagres aqui. Não deixe seus problemas fazer você não enxergar Jesus como o Messias todo-poderoso. Eu expliquei para o Davi outro dia a diferença entre superpoderoso e todo-poderoso. Superpoderoso é o super-homem. Todo-poderoso é o Senhor Jesus. Só Ele é todo-poderoso. O todo-poderoso está aqui, você crê nisso? Quarta coisa que eles fizeram, confessaram sua falta de merecimento. Confessaram sua falta de merecimento. Quem exige bênção ou acha que merece, nunca conseguirá. Não existe humilhar-se demais diante de Deus. Eu conheci um pastor velhinho, que ele podia orar pelo que fosse. Ele podia orar por essa caixa de som, por um copo d'água. Sabe como é que ele terminava todas as orações? Não te peço isso porque mereço, mas te peço nos merecimentos do Filho de Deus. Eu ficava emocionado toda vez que ele terminava. Eu falava assim, gente, é tão bonito o pastor Fernando terminando a oração. Só que eu era menino, não sabia lá que inferno que era merecimentos do Filho de Deus. Eu só achava bonito. Um dia eu fui entender. Falei, Jesus mereceu em meu lugar e Deus vai me dar, não é porque eu mereço, é porque Jesus assumiu o meu lugar e mereceu por mim. Querido que nasceu na Assembleia de Deus, querido que não nasceu em igreja evangélica, deixa eu te falar uma coisa, você pode ser filho de pastor, arcebispo, quarta pessoa da Trindade, você pode ser o que você quiser, nenhum de nós merece droga nenhuma. O que a gente merece é uma morte terrível e ir para o quinto dos infernos, queimar lá. Isso que a gente merece. Olha a frase que Charles Spurgeon disse: se tu me destruíres, Deus, eu mereço. Se nunca me deres mais nada, não posso me queixar. Não tenho o mínimo direito de pedir e receber nada, mas nos merecimentos de Jesus, salva minha alma miserável e cega, por pura compaixão. Deixa eu te falar uma coisa. Um filho vira para você e fala assim, pai, me dá R$10. Você fala, vai para o inferno, menino. Está achando que eu sou banco? Aí o filho chega e fala, pai, tenho sido um mau aluno, tenho te respondido, não tenho tratado bem minha irmã. Eu podia ajudar a lavar as vasilhas de casa, não estou fazendo. Eu não mereço esses R$10. Mas eu estou te pedindo, por favor, me dê esses R$10 e eu prometo que eu vou mudar meu comportamento. Gente, eu sou um pai retardado mental. Eu fico tocado. Agora vai dizer que o Pai Celeste não fica? Então eu sou um pai melhor que o Pai Celeste? Então eu tenho mais coração que o Deus todo. Se a gente se humilhar, irmão, sabe o que é o meu problema e o seu? A gente vai sofrendo tanto, que chega uma hora que a gente endurece. E a gente começa a fazer um cabo de guerra com Deus. De merecimento. Senhor, olha fulano, chegou na igreja agora, já tem as bênçãos que eu estou te pedindo. Eu estou com 27 anos, estou solteira. Essa menina aí está com 17, está noiva. Deve estar transando com o namorado, porque não é possível. Olha eu, te servindo há quanto tempo? Só minha tia lá do interior do inferno, lá que é convertida. Esse chegou na igreja agora, família inteira já aceitou Jesus, pai. Aí você começa a invocar seus poderes e a sua justiça própria, porque eu tenho feito tua obra, que eu tenho ganhado pessoas para o Senhor. Deus olha para você e fala assim, manda no grupo assim, KKK.
Tem uma canção de um amigo meu que diz: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos. Agora vamos ver o que Jesus fez. Primeiro, fez os dois seguir. Gente, posso falar com a maioria de nós não tinha estrutura para ser ovelha de Jesus. Jesus não era Jesus é o bom pastor, mas Jesus nunca foi um pastor bom. Olha que diferente. Jesus é o bom pastor, mas Jesus nunca foi um pastor bom. Jesus extraía das suas ovelhas tudo que podia. Sabe que hora que a laranja dá o melhor que ela tem? Na hora que ela é exprimida. Jesus exprimia até o bagaço. Jesus fez os caras seguir. Por quê? Por falta de compaixão. O reino de Deus é tomado por esforço. Eu falei isso aqui já. Jesus fez eles seguirem um tempo cego. Isso é uma coisa que Jesus faz com a gente. Faz e vai continuar fazendo. Por quê? Porque Ele não quer só curar a gente de uma cegueira, ou dar um dinheiro, ou resolver um divórcio, ou tirar um filho das drogas. Ele quer dar para a gente muito mais do que um milagre. Ele quer dar para a gente um caráter transformado. Um milagre é legal, mas um caráter transformado é muito melhor. Eu te garanto que os olhos dos cegos foram a parte onde Jesus menos agiu. Jesus estava agindo no coração deles. Quem é que abre o coração para Ele agir no seu coração? Eles não se importaram de jogar o jogo do jeito de Jesus. Sabe o que é o meu problema e o seu? Além da gente exigir o milagre, a gente exige do nosso jeito. Senhor, eu estou querendo um milagre, e eu quero hoje, e eu quero que venha através de fulano, e eu quero que venha de... Deus fala assim: você conhece a ameixa? Aqui você deixa. Você quer um milagre? Sim! Eu vou te dar do meu jeito, na minha hora, com a pessoa que você não está esperando, e da minha maneira, e se quiser. Senhor, até agora, o milagre. Ô Maria, ansiedade, eu não fico. Deus manda te dar um recado. Dá um recado de Deus, ó, para você, ó, aqui, ó. Eu não vou andar pelo seu relógio, delícia. Não vou. Deus vai fazer do jeito dele. Vocês vão me seguir. Quanto tempo esses cegos seguiram Jesus, gente? Se foi um quarteirão inteiro, se foi uma cidade inteira. Gente do céu, onde que esse homem virou à direita? Virou ali cego. Aí o cego tu pensava no outro: sai pra lá, capeta. Você está me atrapalhando, chega lá. Você está ouvindo ali, cadê? Já imaginou, gente, dois cegos, que tortura. Segunda coisa que Jesus fez uma pergunta-chave. Essa pergunta eu quero dividir ela em 4 aqui com vocês. A pergunta está aí no verso de número 29, diz assim, 28. Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Então vamos dividir essa pergunta em 4. Primeiro, vocês, fala comigo, vocês. Não se junte com gente que não quer a mesma coisa que você. Eram quantos cegos? 2. Os 2 queriam o milagre. Sai fora de quem não está crendo e não está querendo a mesma coisa que você. Na busca por um milagre, você não pode ter um freio de mão. Ah, não é o tempo de Deus. Ah, então vai para o inferno que eu estou indo. Fica cego aí, por favor. Gente, olha, dentro da igreja está cheio de gente que não crê. Dentro da igreja está cheio de gente que não crê. Que eu descobri uma coisa sobre milagre. Quando a gente fala para o outro do milagre, a gente fala com uma autoridade. Mas quando é para a gente não acredita. Na vida do outro a gente crê em ressurreição dos mortos, em Jesus salvar o casamento, em Deus fazer. Na nossa, a gente não acredita que Jesus desencrava uma unha. Porque quando é com a gente, pastor, assim, eu nunca vou esquecer uma irmã que falou: pastor, fulano e fulano estão divorciando, vai lá na casa deles. Eu fui, gente, por um milagre, eu não lembro nem o que eu falei até hoje, os 2 não divorciaram. Passou um ano, essa irmã que falou para eu ir lá, falou: vou largar meu marido. Eu falei: vou lá ajudar a irmã. Ela me mandou um recado pelo filho dela, o Tiago, assim, ó: não venha na minha casa tentar me convencer, porque no meu caso, eu sei por que eu estou deixando. Então, quando é com outro, está todo errado, vai lá resolver o problema dele, pastor. Mas quando é com a gente, não, a minha situação é delicadíssima. Olha para quem está do lado e fala assim: o pastor está falando de você agora, lá na frente. Ó. Segunda coisa, vocês creem. Em todos os diálogos de Jesus no Novo Testamento, só se procura uma coisa: gente que tem fé. O que é fé, gente? É o balde que você joga lá no fundo do poço para buscar a água da graça.
Sem um balde, você morre de sede olhando para a água assim. Você não, o balde, a fé é um baldinho. Não é a fé que salva, entenda aqui. O que nos salva é a água, é a graça. Mas ele é o transporte que pega aquilo e fala assim: eu creio. Gente, nós temos que voltar a ter fé de criança. As minhas duas irmãs estavam me lembrando o tanto que eu fazia elas de cobaia. Porque eu sou o irmão mais velho. Tinha um baú lá em casa. Sabe o que eu fazia? Eu pegava um gravador de voz e gravava minha voz e punha dentro do baú e falava assim: a Emília do sítio Capão Amarelo está lá dentro. Aí eu dava o play e minhas irmãs falavam assim: é mesmo? O que eu falasse que as minhas irmãs, duas idiotas, acreditavam. Hoje, você sabe que nós decepcionamos tanto na vida, e nós estamos tão marcados por gente que feriu a gente, que Cristo se descer com os santos apóstolos do Velho e do Novo Testamento e falar assim: eu sou o seu Deus, e fala assim: O diabo fala que vai arrebentar a gente acredita na hora. Deus fala: eu vou te transformar, você fala assim: me dá provas disso. Faz igual Gideão: quero que molhe agora aqui, depois eu quero que molhe lá. O diabo tem mais moral com a gente do que Jesus. Se o capeta manifestar numa pessoa e falar: eu vou te destruir, você chega em casa assim: menina, você acabou de falar contra, fala que vai me destruir. Ninguém olha para ele e fala assim: minha Bíblia fala que você é o pai da mentira, Zé. Quem disse que você está falando a verdade? Agora Deus usa um profeta para dizer: eis que te digo, vou te levar para as nações. Vou esperar a confirmação de mais 2 ou 3. Tem uma diferença entre crer e querer crer. De vez em quando eu prego, termino de pregar, sabe que as pessoas falam comigo lá embaixo? Ai, pastor, assim, eu quero crer que tudo que o amado irmão pregou se aplica à minha vida. Oh, filho de Deus, querer crer é nada. Você tem que... O que é crer? Eu estava num culto de ceia um dia. O pastor levantou o cálice da ceia e falou assim: a ceia do Senhor é cura. Eu olhei para um lado, assim, olhei para o outro, ninguém com cara de receber nada. Eu falei: eu tenho uma gastrite terrível. Eu creio que essa ceia vai me curar. Gente, eu ia dormir, todo dia eu levava banana, maçã, pão para a beira da cama. Eu tinha uma gastrite crônica aguda, louca. Eu tomei os elementos da ceia. Eu creio na cura do Senhor aqui na ceia, no ato de obediência da ceia. Não é que os elementos são mágicos, não. Mas eu creio, amém, em nome de Jesus, amém. Fui dormir. Aí, dormi uns 2, 3 dias. No terceiro dia que eu levantei, falei assim: eu não estou comendo mais negócio, não. Gente, eu estou curado. Aí, só de raiva, eu fui lá no endoscopista, lá no Zé, lá, e fiz uma lavagem cerebral lá, para saber como é que estava. Não tem nada, fui curado. Mas o que aconteceu? Alguém chegou profetizando, chupando cana. Não, da ceia. Falei: é ceia, então é, pastor. É ceia, é cura? Amém, então é para mim. Não vi que ninguém mais recebeu nada. Tava todo mundo era culto de manhã. Estava todo mundo a fim de ir embora para o almoço. Era meio-dia já. Estava todo mundo assim: eu só quero jogar esse tempo dentro da cara para comer meu frango frito. Fé. Você precisa de fé. O que mais? Vocês creem que eu sou capaz. Não é meramente a pessoa histórica de Cristo, mas o Deus homem que nasceu, cresceu, pregou, viveu, operou milagres e morreu. E Ele está aqui hoje porque ressuscitou. Ele é capaz. Você crê que Ele é capaz? Você crê que Ele é capaz? E a última parte: você crê que eu sou capaz de fazer isso? O que é o isso da sua vida? O que é essa coisa que você olha e fala assim: isso aqui é o complicado para mim, pastor. Esse Jesus é poderoso para fazer isso. Você crê? Ao fazer essa pergunta central, Jesus estava dizendo o seguinte: se vocês não creem, por que me seguiram? Se vocês não creem, por que me honraram, me chamando de Messias? Se vocês não creem, por que pediram misericórdia? Se vocês não creem, por que foram na minha casa? Se vocês não creem, por que estão aqui? Muitos cristãos hoje fazem isso aqui: pede misericórdia, vai na casa de Jesus, chama ele de Messias, mas não o honram com a sua fé. E aí, o que Jesus fez então?
Terceira coisa, os tocou onde precisava. Eles precisavam de um milagre nos olhos. Ao tocar os olhos, Jesus estava de uma forma bem simples, mudando o que precisava ser mudado. O que precisa ser mudado na sua vida? Um dia eu vi um cego ser curado no culto, foi a coisa mais linda. Um outro dia eu vi um paralítico andar. Foi muito interessante. Você está precisando ser liberto da cachaça? Jesus não vai te libertar das drogas. Qual é a área que a coisa pega para você? É nessa área que Ele quer te tocar. Os milagres de Jesus são muito simples. Sabe o que eu amo nos milagres dele? Não existe acusação. Jesus não olhou para eles e falou assim: eu vou curar porque eu sou Deus, mas vocês dois sabem que esse zóio remelento andou vendo pornografia. Então vocês estão cegos porque são dois desgraçados, filho de uma mãe. Então recebe a cura, mas não existe. Nenhum milagre de Jesus Ele traz à tona se a pessoa estava doente porque ela procurou a doença, ou se ela estava doente porque foi o demônio, ou se ela estava doente porque herdou isso dos pais. Não há isso. Jesus nessa noite manda te dizer: não tem um espírito de acusação aqui. Ele não quer saber, Ele só quer te curar. Ele só quer te dar o milagre. Quem quer o milagre? Ai, pastor, assim, mas é muito difícil, pastor. Gente, eu tive uma experiência mais legal. O meu filho começou a chorar dentro do quarto. Pai, vem. Cheguei lá: o que foi, Davi? Eu não consigo passar da fase 4 do Super Mario Galaxy, pai. O videogame. Eu não consegui passar de fase, estava chorando. Quando ele me falou, eu engoli assim, uma vontade muito grande de rir. É difícil, porque você é uma pessoa de 40 anos, aí sua filha fala que está apaixonadinha por um carinha, é um negócio que você já viveu 200 vezes, aí dá vontade de chegar e falar assim: ai, deve ser retardada, menina, isso aí vai passar. Você tem que respeitar. Eu tive que respeitar o meu filho não passar no videogame. Aí eu fiz a cara de pai sério, pai envolvido. Falei: filho, vou te ajudar a vencer Satanás nesse jogo. Sentei e falei: vai para a direita, vai para a esquerda. E o Davi foi, passou de fase. Gente, quando ele passou de fase, eu aplaudi, beijei. Isso foi meio-dia. De noite fui orar. Olha o que eu falei com Deus: Deus, eu estou vendo uma situação que eu estou desesperado. Gente, olha o que o Espírito Santo falou comigo. Sabe a vontade de rir que você teve do seu filho? É a que eu tenho agora com você. E se eu te falar que o problema do seu filho ainda é mais simples para você do que esse que você está falando é para mim? Você é muito dramático. E para você isso é o fim do mundo. Para mim, eu criei o Saara, eu criei o Pacífico, eu criei Órion, eu criei o Sol, eu criei o movimento das marés, eu criei o ciclo da chuva, eu criei o crescimento dos... Meu filho, nada me é impossível. Eu não vou rir na sua cara aqui porque eu sou Deus. E aquele problema em poucos dias estava resolvido. E eu passei vergonha de ter chorado. E eu declaro sobre a sua vida que em breve você vai passar vergonha de ter chorado. E você vai olhar no espelho e vai falar assim: tolinha, burrinha do Senhor, eguinha de faraó, jumenta, chorou à toa, chorou, já resolveu. Quem acredita no milagre aqui? Quarta coisa que Jesus fez: declarou aos cegos que o seu poder de curar só iria até onde a fé deles permitisse. Gente, fala comigo: Jesus tem todo o poder, mas todo esse poder fica limitado pelo tanto que eu creio. Olha como que Jesus, até para curar os caras, Jesus foi sem educação. Gente, posso falar? Nenhum de nós tinha estrutura para ser ovelha, nem de Jesus, nem de João Batista. Era dois toscos. A gente confunde Deus ser amor com Deus ser carinho. Carinho é sua mãe que te dá. Jesus nunca foi carinho. Jesus é toscão. Olha como é que eu vou curar um cego falando: seja feito então o tanto que vocês creem. Você está brigando comigo ou você está me curando? Seja feita conforme a sua fé. Jesus devolveu o problema para os caras. Jesus nessa noite, delícia, está devolvendo o problema para você. Sabe o que ele está dizendo para você? O problema não sou eu poder fazer. O problema é o tanto que você crê que eu posso fazer. E apesar de eu ser o Todo-Poderoso, só vai acontecer na sua vida o tanto que você permitir que o meu poder faça.
Se você só permitir que o meu poder melhore o seu cabelo, só vai melhorar seu cabelo. Mas se você acreditar que eu posso restaurar a sua família, é a sua família que eu vou restaurar. Quem entende o que eu estou pregando aqui? Hoje também Jesus te toca, mas o toque dele só vai produzir o que a sua fé permitir. O que a sua fé permitir. Quinta coisa, ele mandou que não contassem nada a ninguém. Olha que ordem, não conte nada a ninguém. Aqui era uma pegadinha. Sabe por quê? O brasileiro tem um problema. Quando a gente está com problema, a gente conta o problema, sim ou não? Sim ou não? Mas quando a gente está abençoado, a gente não conta. Você quer ver alguém? Por que eu contei aqui o testemunho aqui que uma pessoa depositou muito dinheiro na minha conta? Porque eu não quero ser brasileiro. Eu odeio esse espírito de aplauso da pobreza que existe no Brasil. No Brasil o cara é pobre, ele é de Deus. E uma igreja pequenininha do interior tem mais Deus do que uma grande igreja da capital. Que capeta que falou isso? Por que uma pessoa andando num carro zero, ela está mais afastada de Deus do que a outra que anda de jumento? Por quê? Criou-se essa cultura do Francisco Xavier. Não, quanto mais pobre, né? Eu sou pobre, mas sou limpinha, né? Olha como eu tenho Jesus, eu sou tão simplesinho. Quando Jesus me abençoa, eu conto mesmo. Sabe quem não gosta muito? Minha mulher. Mas ela já sabe que quando Jesus me abençoa, eu conto. Sabe por quê? Porque senão a gente vira o William Bonner. Eu ia falar Fátima Bernardes, nem tem jeito mais de ser, né? A gente vira o William Bonner e aquela outra bonitinha lá. Sabe por quê? Só conta o que o capeta faz. Estou vivendo uns problemas. Ora por mim que a minha família está acabando. Ora por mim que eu estou com a pressão alta. Ora por mim que eu estou sem dinheiro. Ora por mim. Aí Deus abençoa. O que a gente faz? Olha para quem está do seu lado e fala assim: você está caladinho, você está abençoado, hein? Você não está me contando, você está escondendo leite, hein? É porque o crente brasileiro, na hora que ele cala a boca, é porque Deus está começando a abençoar ele. Ele fica lá dele assim, ó. Jesus virou para eles e falou o quê? Não conte para ninguém. O que os meninos fizeram? Gente, só quem recebe um milagre, só quem estava vendo tudo se perder. Eu vivi uma situação esse ano que eu ia morrer, eu, Lucinho. E na hora que eu ia morrer, Jesus veio e não deixou eu morrer. E não foi com você, então eu não posso exigir suas lágrimas. Eu não posso exigir que você fique feliz, morra de pirueta aqui, mas foi comigo. Então, posso te falar, essa é a primeira vez que eu consigo falar sem abrir a boca e chorar. Porque foi um negócio muito forte para mim, muito forte para mim. Foi um milagre. Cristo desceu e falou assim: nele não, ele é meu. E eu estou aqui para contar isso. E aí? Eu tenho que contar para todo mundo. Você estava dormindo, só você com o seu travesseiro. Jesus te dá uma esposa. Gente, Jesus me casou. Eu pareço um cruzamento do Ronaldinho Gaúcho com Tiririca. Mas apesar dessa extrema feiura minha, Deus me deu uma esposa, eu tenho que contar. Gente, Deus me deu um emprego. Gente, Deus me deu... Você tem que falar. Quem está entendendo aqui? A gente desonra Jesus quando a gente não conta o que Ele fez. E a gente vira brasileiro. O que é brasileiro? Gente murrinhenta que só sabe propagar a crise. Nossa, a crise está terrível. Nossa, viu? O William Bonner divorciou. E o Brad Pitt. Tudo divorciado. E aí, tá vendo? As famílias estão acabando. E aí, tá vendo? O capeta tá... Eu não vou ser brasileiro, não. Sabe como é que é americano e europeu? Eles contam o bom. Vamos aprender a diminuir as coisas ruins? Vamos? Fala um amém aí, mentiroso, para mim. Um dia eu entrei na sala do meu pastor e falei assim: pastor, eu estou com um acampamento ali fora com 10 mil jovens, acabou a água. Ele falou assim: sai da minha sala e volta igual homem. Não sabia que eu estava criando uma mulherzinha, não. Volta! Eu saí, entrei. E aí, pastor? Uhul! Demorou. E o nosso galo, hein? Tá lá, que é a luta. Pois é, pastorzão. Calor, né, bicho? Calor. Então, pastor, estou aí com um bocado de jovem aí, senhor. Acabou a água. Falei: isso é fácil. Pegou um caminhão, um telefone, ligou para um caminhão-pipa. O caminhão-pipa colocou água na parada lá em cima, na caixa d'água. Resolveu.
Sabe o que ele falou para mim? Nunca mais senta na minha sala, dando chilique e contando o problema. E pôs a mão na minha cabeça e falou assim: espírito da tsunamita, entra nesse menino. A tsunamita com o filho morto. Os outros perguntavam, está tudo bem? Ela falava assim: tudo chique no último. Vocês estão vendo muito vídeo no YouTube, hein? Está tudo tranquilo e favorável. Os cegos honraram Jesus antes do milagre, clamando. Honraram Jesus durante o milagre, dizendo: sim, Senhor, eu creio. E honraram Jesus depois do milagre, pondo a boca no trombone. Eu tenho até uma ideia de que esse cego era mulher. Porque para sair contando... Fica feliz, mulher. Vocês têm um dom da fala. O grande segredo dessa história é fé simples e imediata, seguida de um milagre simples e imediato. Os milagres de Jesus não são complicados. Não existe complicador nenhum. Para você ter uma ideia, não tem nenhum milagre também que a pessoa conta o problema para Jesus. Olha que lindo, eu amo isso, que as pessoas querem vir até mim contar. Pastor Lucinho, tudo começou em 1900. Só de você falar, eu fico doente junto com você. Teve um milagre que o cara quis contar os problemas. Jesus já foi ficando doente junto com ele e curou ele rapidão para não ouvir a história. Que foi aquele Zé Mané que estava sentado na beira do coisa lá, que o anjo vinha, mexia na água, e o cara começou a contar. Jesus falou: recebe a cura, tchau, que eu estou ficando doente junto com você, estou indo embora. Se eu te falar que nessa noite, nem eu, nem Jesus, nem ninguém está querendo saber. Ô pastor, assim, vamos fazer uma análise para ver por onde que esse problema entrou. Não importa por onde entrou, importa que vai sair em nome de Jesus. O milagreiro está aqui, ele está mandando te dizer, é tudo simples. Acredita em mim, abre seu coração, recebe esse milagre, vai embora feliz. Como é que Jesus curava os outros? Filha, vai em paz, vai para o shopping, sua fé te salvou. Tipo assim, mas Jesus, eu preguei sobre cura de um desvio moral. Jesus, quando curou aquela adúltera, filho, alguém te condenou? Não, então vai em paz. Jesus cometeu adultério. Sabe o que o presbitério faz com quem adultera? Eu não sei não, mas eu estou te dizendo, toma o cartão, vá para o shopping, a sua fé te salvou. Mas de graça, eu não tenho que fazer uma penitência. Vaza daqui. Sabe o que Jesus ama, gente? Ver a gente indo em paz. Ver a gente desenrugar essa testa nossa que está enrugada. Essa cara de, ai, estou tão sofrida. Ai, estou passando tantos problemas, né? Fim de ano, né, menina? Dando aquela tristeza na gente. Que a gente lembra os entes queridos que morreram. Né? A gente lembra os prejuízos. Pôs inferno com esse discursinho. Eu vou viver na minha casa o melhor Natal dos últimos anos. Eu vou viver na minha casa, eu sei no seu também. E eu não vou engordar com tudo que eu vou comer também. Recebe aí. Até aplauso saiu nessa hora. Sabe o que nos complica? O pecado. O pecado nos complica e tira a nossa capacidade de sermos simples. Roubando de nós assim a mesma fé simples que os cegos tiveram. Tudo é tão simples no reino de Deus, mas nós corremos o risco hoje de ouvir Jesus nos perguntando: você crê que eu sou capaz de fazer isso? E ao invés de responder sim, Senhor, a gente vem com os nossos complicadores para o lado dele. Então o que eu quero nesse momento? Orar por milagre. Orar para que ele nos dê o milagre. Vocês estão olhando para uma pessoa que um dia eu estava morto, em cima de uma cama de hospital. O médico falou: vai morrer. Assim que o médico saiu, eu fiz uma oração: Jesus, entra aqui e me cura. E eu fui curado na hora. Eu tinha que ficar semanas internado, se tudo desse certo. Eu tive alta no mesmo dia. O médico ficou tão assustado. Eu sei o que é milagre. Eu sei que é milagre financeiro. Eu sei que é milagre de provisão, de orar, não ter gasolina no carro e ignorar o ponteiro, e sair dirigindo. Jesus de Nazaré, não tem condições. E a gasolina não acabar. Eu sei o que é eu e minhas duas irmãs pequenas dentro de casa. Minha mãe morta no cemitério, meu pai nos Estados Unidos. Eu cuidando das minhas duas irmãs. A minha irmã mais nova com 41 de febre. 6 aninhos. E eu falei: Jesus, eu não tenho Novalgina em casa. Mesmo se tivesse, eu não sei como é que eu dou para essa menina. 14 anos de idade eu tinha.
Mas a minha mãe me ensinou que o Senhor cura a gente. Cura minha irmã agora. Ela estava no braço da outra. Em 5 minutos, essa menina, a febre dela, ela transpirou tanto que ela molhou a minha irmã toda. A minha irmã trocou a roupa, levou para o banheiro, deu banho nela na minha frente. Eu sei o que eu dentro de casa falo assim: ai, eu queria tanto Quando eu falar tocar um interfone lá na porta, e a pessoa, eu fritando um bife com a minha mulher na cozinha, e aquela chequiná de bife assim, ó, apartamentinho pequenininho, início do casamento. Falei, Deus, eu estou casado com a minha mulher, e com essa carnalidade que fica aqui 2 horas, eu podia, Deus, sabe o que o Senhor podia fazer? Em nome de Jesus, dá para a gente um trem daquele que chupa esses demônios. Quando eu falei assim, toca o interfone. Ô pastor Lucinho, senti vontade de trazer para você um sugar. Falei, sobe que isso para cá. Instala esse chupa demônio aqui. Chega, toma banho, parece que não tomou banho. Eu sei o que é Deus falar comigo as coisas mais doidas. E a gente fazer as coisas doidas. Pega o seu carro e dá para os outros. Toma aqui. E entregar o carro. E vir outra pessoa e falar assim: o Senhor me mandou te dar um carro. E me dá um carro 2 vezes o valor. E você fala assim: nossa, Deus do céu. Milagre pequeno. Eu sei o que é entrar dentro de um restaurante e falar assim: Senhor, eu estou trazendo minha mulher aqui. Eu não tenho esse dinheiro para comprar o que nós vamos comer aqui. Mas eu estou trazendo ela aqui porque eu queria tanto um momento com a minha esposa. Me ajuda, Deus. O Senhor sabe que eu não tenho esse dinheiro. Só eu sabia. Eu ia dar um cheque. E deixa a borracha comer. Sentei e pedi a coisa mais cara. Estou comendo com ela e chorando. Ela assim, está emocionado? Falei, muito. Nisso, eu pedi a conta. Quando eu pedi a conta, o garçom falou assim: já foi paga. Falei, hã? Foi pago. E eu falei com Deus, se eu podia mandar alguém pagar essa conta para mim. Falei, quem pagou? Falei assim, um amigo seu que entrou aqui, te viu, foi lá caladinho e pagou. Falei, Patrícia, nós podíamos ter comido muito mais. Mas eu vou te falar uma verdade. Você vai para o céu quando você morrer. Mas sabe o arrependimento que você vai ter na porta do céu? Não dentro, mas na porta. Porque na porta ainda dá para... Na porta do céu você vai falar assim: eu podia ter comido muito mais. Eu podia ter tido muito mais milagres na minha vida. Eu fiquei feliz só da salvação. Ai, a vida eterna. Virar um Gasparzinho aqui no céu, tocando a minha harpa. Não vá para o céu como eu saí daquele restaurante. Os milagres dele estão à nossa disposição aqui hoje.